Agora, o que os caras vão fazer, meu querido Felipe Moura Brasil? Você que é um cara lá do Antagonista, do Pingos dos Is. Não sou mais, né? Sou colunista da Cruzoé e aqui Cruzoé. diretor de jornalismo e âncora comentarista de Pingos dos Is. Aliás, essa Cruzoé, eu vou ter que alguém me dê um... Eu preciso arrumar uma senha pra eu ler. Está muito caro. Não dá. Não, muito caro, muito caro. Ele quer Deixa eu falar, peraí, quero. calma, peraí, deixa eu falar. Agora, nós precisamos pensar o seguinte. Tem a Lava Jato. Tá todo mundo enrolado lá. Aqueles apelidos, aquelas coisas. O que os caras vão mudar agora? Porque os políticos vão querer acabar com a Lava Jato. Eles não querem mais, já durou muito tempo. E agora tá chegando em todo mundo. O que vai ser feito? Qual vai ser a manobra para parar com esta palhaçada? Para parar com a palhaçada contra a Lava Jato? Não, você tem que pensar o seguinte. Por exemplo, nós fazemos as leis, certo? O cara tá lá, enquanto não chegar na gente, beleza, vai fazendo. Quando chega na gente, fala, opa, precisamos nos proteger de alguma coisa. O que vai ser preparado pelos políticos para a Lava Jato não ficar eternamente... Atazanando a vida deles. Eternamente vai ficar atazanando e enchendo o saco. Há movimentos ali, tanto políticos como principalmente no Poder Judiciário mesmo, no STF, para melar a Lava Jato. A gente denuncia isso há muito tempo, quer dizer, fica mostrando as articulações justamente para que elas não se consolidem. E isso faz com que a sociedade se mantenha vigilante para esse tipo de atitude e que os ministros do Supremo fiquem também receosos de fazer algo tão abusivo e drástico como seria melar a investigação que prendeu figuras poderosas que roubavam, né? Roubavam dinheiro dos cofres públicos, assaltaram estatais, saquearam a Petrobras, quer dizer, trocavam o favorecimento de contratos públicos bilionários por propina, que é um dinheiro que praticamente vem desse dinheiro liberado, é uma fatia desse dinheiro liberado. Pode até ser pago com antecedência, mas no fundo você está roubando aquele dinheiro do cofre público, né? Então foi um esquema gravíssimo e agora você vê toda uma movimentação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de alguns, né, da ala libertadora, como eu chamo, para tentar minimizar aí o desgaste. Então você vê o Gilmar Mendes atacando a Lava Jato, também com conclusões absolutamente forçadas, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski. Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski foram indicados pelo Lula, que está preso, né? Sempre defenderam os interesses petistas no Supremo Tribunal Federal. Foi uma ou outra exceção em que era praticamente incontornável. Você tem o Gilmar Mendes, que foi posto pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso, tucano, né? Então foi no governo do PSDB. Ele tinha uma postura mais incisiva contra a bandidagem antes da Lava Jato chegar aos tucanos e ao Michel Temer, que também é amigo dele. Aí, de repente, mudou de opinião, inclusive sobre a prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, Gilmar Mendes votou a favor da prisão após condenação em segunda instância, em decisão do plenário de outubro de 2016. Aí os tribunais de segunda instância começaram a mandar prender mesmo, aí ele falou assim, não, tá prendendo demais, então vou mudar. Só que o que aconteceu nesse ínterim foi que a Lava Jato chegou aos tucanos, chegou ao Michel Temer e ele mudou de opinião. O próprio Toffoli, eu desencavei uma entrevista de fevereiro de 2016 dele, em que ele se posicionava a favor da prisão após segunda instância e disse que sempre tinha tido essa posição. E o que aconteceu de fevereiro para outubro para ele votar diferente em outubro? Aconteceu que em agosto, né, 2 meses antes, né, agosto, setembro, outubro, 2 meses antes, o Lula foi indiciado no caso do Triplex, que resultaria na condenação dele, na época por lavagem de dinheiro, corrupção e falsidade ideológica também. Esse último caiu, ele foi condenado em 3 instâncias já por corrupção e lavagem de dinheiro. Então você tem ministros que atuam contra a Lava Jato e agora está surgindo aí indício de mesada do Toffoli recebida por via do escritório da esposa, a investigação da Receita Federal que atingia ele, que atingiu Gilmar Mendes e a sua esposa também. Aí 3 semanas depois de que a Receita começou a contactar essas empresas, algo assim, como revelou a capa da revista Cruzoé, ele tomou aquela decisão completamente absurda, pela maneira também pela qual ela foi tomada, de suspender milhares de investigações no país que eram baseadas em dados fornecidos pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central, né, a partir de um pedido do Flávio Bolsonaro. Sim. Mas ele generalizou e acabou atendendo ali ao Flávio Bolsonaro. Lamento, claro, critiquei o presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixa meu menino aí. Por ter meio que passado a mão na cabeça do filho, no sentido de concordar com aquela decisão do Dias Toffoli, no máximo deveria não comentar, né, mas fica parecendo que está
apoiando essa blindagem das pessoas que são investigadas, porque agora tem um filho dele investigado. É o que dá margem a que se entenda, e a gente tem que criticar quando isso acontece. Então, tem um movimento no Supremo Tribunal Federal para isso. O Dias Toffoli tomou essa decisão de modo monocrático, quer dizer, uma canetada solitária, só ele, são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, ele aproveitou o recesso do Poder Judiciário, ele era o plantonista, tomou essa decisão, paralisando as investigações durante meses, porque a decisão em plenário só sairia depois em novembro. Então você ganha tempo, consegue esse tipo de coisa, fora o inquérito aberto ilegalmente por ele, que é um inquérito contra supostas fake news e ofensas a ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está lá para julgar, não está lá para investigar coisa nenhuma. Ô, Felipe. E não está lá para fazer um inquérito tão genérico que eles possam colocar qualquer coisa que os atinja dentro desse inquérito e tomar decisões absurdamente autoritárias, como foi a censura à própria revista Cruzoé, quando a revista Cruzoé simplesmente tornou público um documento que havia sido juntado aos autos de uma operação em que o Marcelo Odebrecht se referia ao Dias Toffoli como amigo do meu pai. Era o codinome do Toffoli na Odebrecht. Foi proibido, né? Quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Enfim, a família que é dona de uma das maiores empreiteiras do país e investigada no Petrolão. Então tem toda essa movimentação e a gente tem que criticar. Os ministros do Supremo estão numa escalada autoritária absurda, que merece o repúdio da sociedade e que já vale a pena não, porque agora pensar em manifestações. Então, eles dizem que eles não têm que ser, eles são os guardiões, somos os cara que guarda a Constituição. Conversa fiada. Eles estão se colocando também, né? Meio num patamar acima da gente. Por quê? Porque a treta vai ser grande. O cara tá avaliando a treta. Então fala, não podemos ser unânime aqui e achar que o povo quer isso e vai ser uma vingança. Que a justiça não é uma vingança contra um ou outro. A justiça é algo que se adeque à sociedade, né? É uma coisa que seja mais justo para todo mundo. Você acha que o Sérgio Moro forçou a barra quando porque a gente tem que pensar o seguinte, o Sérgio Moro, eles estão trabalhando há muitos anos nesse negócio, e era uma força-tarefa, e ele estava trabalhando e vendo a movimentação política na época que o Lula foi indicado ministro e tal, e nessas trocas tem também ali uma conversa entre eles dessa força-tarefa para usar imprensa, para vazar um negócio aqui, vazar um negócio ali. Você acha isso justo também? Aí tem que... Porque foi um jogo de xadrez. Não, ali foi um jogo de... Você lembra que saía na rua, aquelas notícias? Tava tudo meio zoado naquela época. O Bessias. Jornal Nacional. Tem muitas nuances aí e cada mensagem precisa ser analisada à parte, né? O caso do Bessias, por exemplo, era escuta telefônica no aparelho do Lula, né, autorizada judicialmente, então é completamente diferente do hackeamento. Houve simplesmente uma ordem do Sérgio Moro para desligar a escuta em determinado horário e aquela conversa foi captada entre a ordem e o desligamento por parte da operadora. Aí houve toda uma discussão jurídica na época se aquilo deveria ter sido tornado público ou não em razão desse delay. Mas acabou que o próprio Poder Judiciário, pelo sistema de pesos e contrapesos, acabou invalidando aquela prova. Então, o Teoriza Vasque, se eu não me engano, na época, até passou um pito no Sérgio Moro por ter feito isso, mas vários juristas ficaram do lado dele também. Era uma decisão difícil, ele tomou, e o sistema judiciário tem aí seus pesos e contrapesos a respeito disso. Mas não é um hackeamento, e não é principalmente um hackeamento da ex-presidente empichada Dilma Rousseff. Ela estava simplesmente na conversa com um investigado, que era o Lula, que estava tendo escuta telefônica legal. Então são casos completamente diferentes. Oi, querida. Ô, Felipe. Mas havia necessidade de soltar isso na imprensa? Por exemplo... Tinha, porque senão não ia pegar o cara. Na imprensa, é que as conversas haviam sido... tiveram seu sigilo retirado. Isso não foi uma coisa vazada para a imprensa. Como aconteceu em diversas etapas da investigação. Então a retirada do sigilo era algo absolutamente normal. É que quando vai contra o Lula, aquilo tem uma espuma, tem uma fumaça tremenda que faz tudo parecer diferente. Em relação às mensagens, eu não vi nenhuma ilicitude, nenhuma irregularidade. No máximo, é uma possível, se elas forem verdades, estiverem dentro do contexto e tal, uma informalidade numa comunicação que, no fundo, é um dever. Por exemplo, Sérgio Moro passando uma notícia crime para o Deltan Dallagnol. Isso é função do juiz. Passar a notícia crime para o Ministério Público Federal. Mas fez ali pelo celular, sendo que no final da conversa falava em melhor formalizar então. Então, assim, você partir
de uma percepção de informalidade numa conversa privada roubada, sendo que o Sérgio Moro ainda nos autos várias vezes colocava comunicar ao Ministério Público Federal por telefone devido à urgência. Então você partir de uma suposta informalidade para depreender daí uma parcialidade do juiz e a partir daí tentar anular uma condenação de um ex-presidente condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro com provas que permanecem inalteradas. Quer dizer, não tem absolutamente nada, zero, em todas essas conversas, da maneira como elas foram publicadas, em relação às provas que fizeram o Lula ser condenado. Então não encontraram nada que indique a inocência do Lula. Eles tentam fazer um escarcéu para dizer que os procuradores e o juiz se comportaram mal. Aí vem vários juízes federais aí mostrando que o sistema brasileiro não é inspirado no americano, é inspirado no italiano. Teve um professor de Harvard, inclusive, que primeiramente achou aquilo estranho, criticou, depois voltou atrás, falou, não, percebi que o sistema brasileiro não é inspirado no nosso, que é diferente. O Glenn Greenwald é americano. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no debate.